Prepare-se para conhecer os maiores tubarões já vistos em vídeo. De encontros reais a registros impressionantes, estas criaturas colossais vão te deixar de boca aberta e com receio de entrar no mar de novo. Confira os 20 tubarões monstros mais assustadores já capturados pelas câmeras. Número 20. O tubarão martelo gigante. Pescadores na Flórida se tornaram notícia ao capturarem um impressionante tubarão martelo gigante de mais de 4 metros de comprimento, uma verdadeira fera dos mares que apareceu nas águas próximas à ilha Sanibel. A captura foi tão surpreendente que eles registraram tudo em vídeo, mostrando a incrível luta para trazer o enorme predador até uma área mais rasa. O trio de pescadores sabia que um tubarão martelo de respeito nunca resiste a um dos seus pratos favoritos, a arraia. Então, eles prepararam sua isca com esse petisco irresistível e jogaram a linha na esperança de pegar um tubarão grande. Mas eles não estavam preparados para o que aconteceu a seguir. Assim que perceberam que tinham fisgado algo descomunal, ficaram incrédulos. O tubarão estava a quase 200 metros de distância da costa. E trazer um animal dessa magnitude até a praia não seria uma tarefa fácil. Por mais de 30 minutos, os pescadores travaram uma batalha de força e resistência contra o tubarão. Eles puxavam, ele lutava para escapar. Aos poucos conseguiram levá-lo até uma área de águas mais rasas, onde finalmente puderam ter uma noção completa do tamanho colossal do animal. Depois de comemorarem a conquista e tirarem algumas fotos épicas, os pescadores tomaram a decisão correta e devolveram o tubarão ao mar. Para eles foi uma experiência inesquecível, um momento de adrenalina pura que vai ficar marcado para sempre. No entanto, olhando bem para o rosto do tubarão, ele definitivamente não parecia tão feliz com o seu breve passeio até a praia. Será que ele contou essa história para os amigos tubarões quando voltou para o oceano? Número 19. O grande tubarão branco do Havaí. A maioria das pessoas, ao avistar um grande tubarão branco nadando por perto, entraria em pânico e fugiria em disparada. Mas essa reação definitivamente não faz parte do repertório da bióloga marinha Ocean Ramsey. Pelo contrário, quando ela teve a chance de nadar com um dos maiores tubarões brancos já registrados, a lendária Deep Blue, ela se sentiu sortuda. O encontro aconteceu ao largo da costa do Havaí, e a cientista descreveu o momento como mágico e inspirador. Ela disse que sentir-se tão próxima de um predador tão majestoso e imponente foi uma experiência transformadora que encheu seu coração de alegria e admiração. A Deep Blue é uma fêmea gigantesca de tubarão branco, conhecida por sua aparência única e tamanho impressionante. O apelido Deep Blue não é à toa. Seu corpo massivo se move pelas águas com uma elegância intimidadora. Mas nem todo mundo ficaria tão tranquilo assim ao ver um tubarão desse tamanho nadando ao seu lado. Afinal, os tubarões brancos têm a reputação de serem os mais temidos dos oceanos. Porém, Ocean Ramsey tem uma opinião diferente. Ela acredita que esses animais são simplesmente mal compreendidos e que sua má fama se deve, em grande parte, ao sensacionalismo. Segundo a bióloga, os tubarões brancos nadam próximos a humanos o tempo todo sem atacá-los. E mordidas geralmente ocorrem apenas porque eles estão experimentando para ver se a presa é o que eles esperavam. Felizmente para nós, parece que o gosto humano não é muito do agrado deles. Mas convenhamos, ninguém quer ser a pessoa que o tubarão decide experimentar, não é mesmo? Número 18. O enorme tubarão maco da Califórnia. Imagine sair para uma pescaria comum e, de repente, acabar fisgando um dos maiores tubarões macos já registrados. Foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de pescadores de Huntington Beach, Los Angeles. Para eles, pescar tubarões era um hobby, e eles faziam cerca de 20 expedições por ano. Mas naquele dia, em 2013, tiveram um encontro inacreditável com um tubarão maco gigantesco. A técnica deles incluía um truque especial, uma mistura secreta de isca que chamavam de molho especial, composta por cavala picada e vísceras de peixe. O cheiro forte atraiu um visitante inesperado, um tubarão maco colossal, muito maior do que qualquer um que eles já tinham visto antes. Assim que perceberam que o animal havia mordido a isca, começou uma verdadeira batalha. O tubarão lutava com todas as forças para se libertar, e os pescadores precisaram usar toda a sua experiência e resistência para segurá-lo. Foram 2 horas e meia de pura tensão até que finalmente conseguiram içá-lo para dentro do barco. Quando finalmente conseguiram ver o tubarão de perto, ficaram de queixo caído.
Era um monstro do oceano, pesando quase 600 quilos e medindo mais de 4 metros de comprimento. O capitão do barco, Johnston, disse que foi a experiência mais assustadora da sua vida. E olha que ele já pescava há anos. Agora fica a pergunta: como será que o tubarão se sentiu nessa história? Afinal, para ele foi uma luta pela sobrevivência contra um inimigo desconhecido. Felizmente, após a captura, os pescadores liberaram o animal de volta ao mar. Um final digno para esse gigante dos mares. Número 17. O tubarão-baleia capturado no Paquistão. Entre todas as espécies de tubarão existentes, o tubarão-baleia é, sem dúvidas, o mais impressionante quando se trata de tamanho. Esses gigantes dos mares podem crescer até incríveis 18 metros de comprimento e pesar mais de 20 toneladas. No entanto, apesar do tamanho intimidador, eles são incrivelmente dóceis e se alimentam apenas de plâncton e pequenos organismos marinhos. Mas agora imagine um desses tubarões colossais aparecendo morto no mar Arábico e sendo arrastado para o porto por um grupo de pescadores paquistaneses. Foi exatamente o que aconteceu quando um tubarão-baleia de aproximadamente 12 metros apareceu boiando perto da costa de Karachi, no Paquistão. Número 16. O tubarão-touro gigante de Sydney. Imagine estar pescando tranquilamente e de repente sentir algo gigantesco puxando sua linha. Agora, multiplique essa sensação por 100. Foi exatamente assim que o pescador Damon Smith Horrocks se sentiu quando percebeu que havia fisgado um verdadeiro monstro no porto de Sydney, na Austrália. O que ele não esperava era que no fim da linha estivesse um tubarão-touro colossal, medindo mais de 3 metros de comprimento e pesando mais de 200 quilos. O que começou como uma pescaria casual rapidamente se transformou em uma batalha de resistência. Por mais de 2 horas, Damon e sua equipe travaram uma luta exaustiva contra o tubarão, que não parecia nem um pouco disposto a se entregar. Eventualmente, eles conseguiram trazer o enorme animal para a superfície e ficaram boquiabertos com o tamanho da fera. Damon descreveu a experiência como uma das mais intensas e aterrorizantes de sua vida, afirmando que, por um momento, achou que o tubarão fosse atacar o barco. Esse evento chamou a atenção das autoridades locais por um motivo preocupante. Se um tubarão desse tamanho conseguiu nadar livremente pelo porto, isso significava que as redes de proteção instaladas para evitar que tubarões entrassem nas áreas de banho estavam falhando. Ou seja, o perigo de um encontro inesperado entre banhistas e esses predadores estava maior do que se pensava. Número 15. O tubarão branco congelado por 30 anos. A maioria dos pescadores que capturam um tubarão branco de grande porte geralmente opta por tirar algumas fotos e soltar o animal de volta ao mar. Mas Vic Hislop, um pescador australiano, decidiu fazer algo completamente inusitado com o tubarão que capturou em 1988. Em vez de simplesmente deixá-lo ir, Vic resolveu guardar o animal como um troféu. Como? Colocando-o dentro de um freezer gigante por nada menos que 3 décadas. Sim, você leu certo. Por 30 anos ele manteve um enorme tubarão branco congelado dentro de uma câmara frigorífica especialmente construída para essa finalidade. A decisão bizarra de Vic gerou inúmeras reações. Algumas pessoas ficaram fascinadas com a ideia de preservar um tubarão tão impressionante, enquanto outras consideraram a atitude um desperdício e um desrespeito à vida selvagem. No entanto, após 3 décadas armazenando o animal, Vic finalmente decidiu que era hora de se desfazer dele. Ele colocou o tubarão à venda por $30 mil, mas logo descobriu que não seria tão simples assim. Como tubarões brancos são uma espécie protegida, vender o animal, mesmo congelado, era ilegal. Resultado? Ninguém comprou, e Vic teve que lidar com as consequências de sua escolha incomum. O que será que ele aprendeu com essa experiência? Talvez que, por mais impressionante que um tubarão seja, ele pertence ao oceano e não a um freezer gigante no quintal de alguém. Número 14. O tubarão-martelo capturado pelo ex-golfista Greg Norman. Greg Norman é mundialmente conhecido por seu talento no golfe. Mas o que muitos não sabem é que ele também tem uma grande paixão pela pesca. E em uma de suas aventuras no mar, ele acabou se deparando com um tubarão que provavelmente daria trabalho até para os melhores pescadores do mundo. Enquanto navegava ao largo da costa da Flórida, Greg estava participando de uma pescaria documentada para o canal Black TPH, comandado por Josh Jorgensen. O plano original era capturar um tubarão menor. Mas tudo mudou quando um tubarão-martelo monstruoso apareceu do nada
e roubou a cena. O predador gigante perseguiu e devorou um tubarão menor que estava na isca antes que os pescadores sequer tivessem tempo de reagir. Número 13. O aterrorizante tubarão-mangona. Se você ainda acha que todos os tubarões são mais ou menos parecidos, prepare-se para conhecer uma criatura que vai mudar completamente essa percepção, o temido e bizarro tubarão-mangona. Esse monstro dos mares parece ter saído diretamente de um filme de terror. E, sinceramente, sua aparência é suficiente para deixar qualquer um com pesadelos. Esse animal assustador é um dos tubarões mais raros já registrados, tendo sido avistado menos de 100 vezes desde sua descoberta oficial em 1976. O que torna esse tubarão tão especial e tão apavorante é o seu visual grotesco. Ele tem um corpo disforme, uma mandíbula saliente com dentes projetados para fora e olhos vazados que parecem pertencer a um alienígena. O exemplar em questão foi capturado acidentalmente por um grupo de pescadores japoneses na costa de Owase, na província de Mie. Eles estavam pescando em alto mar, a alguns quilômetros da costa, quando o tubarão ficou preso nas redes a uma profundidade de mais de 600 metros. Por sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista, eles conseguiram filmar a criatura antes de devolvê-la ao mar. Com cerca de 5 metros de comprimento e um peso estimado em 1 tonelada, esse tubarão-mangona tornou-se o centro das atenções nas redes sociais por sua aparência quase sobrenatural. E como se não bastasse, ele ainda possui uma técnica de caça para lá de sinistra. O tubarão projeta sua mandíbula para frente de forma súbita para capturar presas que passam por perto e depois retrai a boca para devorá-las. A boa notícia é que ele é um animal de hábitos extremamente lentos e não costuma perseguir presas velozes. Número 12. O maior tubarão pescado com vara, ou não. A história dessa captura é digna de virar lenda, e de fato já virou. Estamos falando de uma possível quebra de recorde mundial com um tubarão branco gigantesco capturado em 1986 por 2 pescadores norte-americanos, o veterano capitão Frank Mundus e seu parceiro Donnie Braddock. A dupla estava no mar quando se deparou com um enorme tubarão branco que estava se alimentando do cadáver de uma baleia. Utilizando uma linha de teste de 68 quilos, conseguiram fisgar o tubarão, que tinha impressionantes 1.554 quilos. Era, sem dúvidas, uma das maiores capturas já feitas com vara e linha. O problema? Há controvérsia sobre se essa pesca deveria ou não ser considerada válida. Primeiro porque o tubarão estava se alimentando de uma carcaça, o que é contra as regras da Associação Internacional de Pesca Esportiva, IGFA. E segundo porque Braddock utilizou um gancho para prender o animal, o que também viola os regulamentos oficiais. Por essas razões, o suposto recorde foi colocado em dúvida e não foi homologado oficialmente. Ainda assim, muitos pescadores e entusiastas do assunto acreditam que essa captura foi, sim, a maior já feita com equipamento esportivo tradicional. E tem mais. O capitão Frank Mundus teria servido de inspiração para o personagem Quint, o caçador de tubarões no clássico filme Tubarão. Verdade ou não, essa é mais uma camada de mistério em torno de uma das histórias de pesca mais polêmicas de todos os tempos. Número 11. O maior tubarão-touro já documentado. Você pode até ter medo de tubarões brancos, e com razão, mas os verdadeiros campeões em ataques a humanos são, na verdade, os tubarões-touro. Esses predadores são conhecidos por sua agressividade, adaptabilidade e por se aventurarem tanto em água salgada quanto em água doce. Um dos exemplares mais assustadores foi documentado na África do Sul, em 2009. Durante um estudo no estuário do rio Brede, uma equipe de pesquisadores encontrou uma fêmea de tubarão-touro que media impressionantes 4 metros de comprimento. Isso mesmo, 4 metros de pura força e instinto predador. Após medirem o animal, os cientistas instalaram um dispositivo de rastreamento e soltaram a fera novamente em seu habitat. O mais curioso e assustador foi o que o rastreamento revelou. Nos dias seguintes, o enorme tubarão preferiu permanecer no estuário, nadando tranquilamente por entre os barcos e pescadores. Isso mostra que esses animais podem se aproximar de áreas urbanizadas com extrema facilidade, sem que as pessoas sequer percebam. Número 10. A rainha dos mares com uma mordida na cabeça. Se você acha que já viu de tudo quando o assunto é tubarão gigante, prepare-se para esta história extraordinária. Em uma expedição científica na costa da Nova Escócia,
um grupo de pesquisadores capturou um tubarão branco de mais de 4 metros de comprimento e aproximadamente 1 tonelada. Batizaram a fêmea de Vimy, e o que mais chamou a atenção foi um enorme ferimento em sua cabeça. Uma mordida de outro tubarão. Sim, isso mesmo. Uma mordida tão grande que só poderia ter vindo de outro tubarão do mesmo porte, ou até maior. Segundo os cientistas, provavelmente se tratava de uma briga entre machos disputando acasalamento, ou de uma fêmea se defendendo da aproximação agressiva de um macho. O mais incrível é que esse tipo de comportamento não é raro entre tubarões. A cópula entre esses animais costuma ser violenta e muitas vezes deixa cicatrizes permanentes, especialmente na região da cabeça, onde os machos mordem para segurar as fêmeas. Mesmo com o ferimento, Vimy estava saudável e ativa. Os cientistas aproveitaram a oportunidade para coletar dados valiosos, colocar um rastreador e soltar a gigante de volta ao mar. O encontro serviu como lembrete de que, no reino dos tubarões, até mesmo os maiores predadores têm que se proteger, às vezes, uns dos outros. Número 9. O tubarão-duende do Golfo do México. Imagine puxar a rede de camarão em mais uma pescaria rotineira e, de repente, encontrar um tubarão que parece saído diretamente de um filme de ficção científica. Foi isso que aconteceu em 2014, quando um pescador no Golfo do México capturou acidentalmente um raríssimo tubarão-duende. Esse animal bizarro é uma verdadeira relíquia pré-histórica e é conhecido por sua aparência assustadora. Corpo rosado, focinho alongado, olhos pequenos e uma mandíbula que se projeta para frente como se fosse um mecanismo robótico. A criatura, que veio presa na rede a mais de 600 metros de profundidade, media cerca de 4 metros. Apesar da aparência aterrorizante, o tubarão-duende é bastante lento e não representa risco para humanos. Sua dieta é composta de peixes e lulas que vivem nas profundezas. A técnica de caça é o que mais impressiona. Ao detectar uma presa, ele literalmente lança a mandíbula para frente, capturando o alimento em um golpe rápido e preciso. Depois de algumas fotos e vídeos, os pescadores decidiram devolver o animal ao mar. Decisão sábia, já que esses tubarões são extremamente raros. E sejamos sinceros, o mundo já é assustador o suficiente sem termos um tubarão desses nadando por aí perto da superfície. Número 8. O maior tubarão-tigre do mundo. Tubarões-tigre são conhecidos por serem predadores extremamente perigosos e imprevisíveis. Eles ficam atrás apenas do grande tubarão branco no número de ataques registrados contra humanos. E parte dessa fama se deve ao seu apetite por literalmente qualquer coisa, de tartarugas a placas de carro e até latas de tinta. Nada parece fora do cardápio desses gigantes do mar. Por isso, quando um desses animais é capturado, o mundo presta atenção. Alguns dos maiores tubarões-tigre já registrados alcançaram comprimentos de mais de 5 metros e pesaram centenas de quilos. Em 2015, uma história viralizou quando um pescador australiano, conhecido apenas como Matthew, teria capturado um desses monstros perto de Byron Bay, no estado de Nova Gales do Sul. O detalhe mais surpreendente da história foi a alegação de que o tubarão-tigre teria engolido um tubarão-martelo inteiro que já estava preso à linha de pesca de Matthew. Segundo ele, enquanto tentava trazer o martelo até o barco, o tubarão-tigre surgiu das profundezas e abocanhou a outra presa como se fosse um petisco. Número 7. O misterioso tubarão-dorminhoco filmado nas profundezas. Prepare-se para uma história que mistura ciência com um toque de mistério. Um vídeo que circulou pela internet mostrava um enorme tubarão nadando lentamente nas profundezas do oceano, em uma cena que mais parecia ter saído de um documentário sobre vida extraterrestre. A filmagem, supostamente feita na Fossa das Marianas por biólogos marinhos japoneses, foi divulgada como um registro inédito de um tubarão-dorminhoco gigante. A criatura foi vista a cerca de 1 quilômetro abaixo da superfície, nadando tranquilamente em uma escuridão quase total, até ser brevemente iluminada pelas luzes de um equipamento submerso. O tamanho estimado do animal era de cerca de 7 metros de comprimento, um verdadeiro colosso marinho. Número 6. O gigantesco tubarão peregrino confundido com megalodon. Em um episódio que deixou muita gente intrigada, pescadores australianos capturaram acidentalmente um tubarão tão grande que algumas pessoas começaram a especular que poderia ser um megalodon, a lendária espécie de tubarão pré-histórico, considerada extinta há milhões de anos. A cena aconteceu nas águas de Portland, no sudeste da Austrália. O animal, que ficou preso nas redes de arrasto de um barco pesqueiro,
Media cerca de 8 metros de comprimento e tinha uma aparência realmente intimidadora. A primeira reação de quem viu as fotos foi pensar: isso não pode ser real. Mas a verdade era bem mais simples e menos sensacional. Tratava-se de um tubarão peregrino, a segunda maior espécie de tubarão do mundo. Apesar de seu tamanho assustador, ele é completamente inofensivo para humanos. Alimenta-se exclusivamente de plâncton, filtrando grandes volumes de água através de suas enormes brânquias abertas. Os tubarões peregrinos podem atingir até 12 metros de comprimento e são vistos ocasionalmente perto da superfície, especialmente quando estão se alimentando. O que causa a confusão com o megalodon é justamente sua aparência massiva e a forma como nadam lentamente com a boca escancarada. Embora a ideia de um megalodon vivo seja empolgante para fãs de teorias e filmes de tubarão, essa história foi mais um caso de aparência que engana. Ainda assim, ver um tubarão peregrino de perto deve ser uma experiência assustadora para qualquer um. Número 5. O recordista tubarão-martelo do Texas. Durante uma pescaria noturna no Golfo do México, um grupo de amigos do Texas viveu um momento que transformaria completamente a forma como viam o mar. Acostumados a pescar juntos há anos, eles já tinham visto de tudo, ou pelo menos pensavam que tinham. Naquela noite específica, fisgaram um tubarão-martelo tão grande que quebraram o recorde estadual. A cena era de outro mundo. Sob a luz da lua, o enorme tubarão surgiu na superfície, com sua icônica cabeça em forma de martelo cortando a água. O animal era tão grande que, inicialmente, eles pensaram que se tratava de uma baleia. Após uma luta intensa e exaustiva, conseguiram trazê-lo até o barco e fazer as medições oficiais. O tubarão-martelo media mais de 4,5 metros de comprimento e pesava mais de 450 quilos. Era, sem dúvidas, um dos maiores já pescados no Texas. Mas o mais incrível não era apenas seu tamanho, era sua anatomia. O formato da cabeça do tubarão-martelo, além de parecer coisa de ficção, serve como um sensor de alta precisão. Ele possui receptores que captam os campos elétricos emitidos por outros animais no fundo do mar, especialmente as arraias, seu prato favorito. Esses sensores fazem do martelo uma verdadeira máquina de caça subaquática. E aqui vai uma curiosidade importante. Apesar de parecerem assustadores, os tubarões-martelo são responsáveis por pouquíssimos ataques a humanos. Ao todo, foram registrados apenas 17 casos em toda a história, e nenhum deles foi fatal. Número 4. O estranho tubarão-raposa de olhos grandes. Capitão Nick Stanczyk, um dos mais renomados pescadores de espadarte do mundo, estava acostumado a lidar com criaturas grandes e exóticas. Mas mesmo ele ficou surpreso com o que sua equipe pescou em uma expedição na região das Florida Keys. Depois de uma luta de 2 horas e meia contra uma criatura poderosa e misteriosa, os pescadores finalmente puxaram para o barco um animal que parecia ter saído de outro planeta. Era um gigantesco tubarão-raposa de olhos grandes, um dos tubarões mais estranhos e raros do oceano. O que diferencia esse tubarão de outros é sua anatomia singular. Seus olhos enormes são adaptados para enxergar em ambientes de luz extremamente fraca, já que ele caça nas profundezas durante o dia e sobe à superfície à noite. E sua longa cauda não é apenas decorativa. Ela é usada para golpear e atordoar presas, como peixes pequenos, antes de devorá-los. Além do tamanho impressionante, o tubarão-raposa parecia simpático. Talvez fosse o jeito como posava para as fotos que os pescadores tiraram antes de soltá-lo novamente. O fato é que aquela captura rendeu um dos posts mais curiosos e comentados da história do Instagram náutico. Número 3. Tubarões gigantes atacam submarino. Imagine estar dentro de um submarino em uma expedição científica nas profundezas do oceano, observando calmamente a vida marinha, quando, de repente, um tubarão gigantesco aparece e começa a morder o seu equipamento. Pois foi exatamente isso que aconteceu com a equipe da Oceanics durante uma expedição submarina. As imagens capturadas mostram um encontro impressionante com um tubarão de 6 guelras, ou Blunt-Nose Six-Gill Shark, como é conhecido em inglês. Uma espécie ancestral que já habitava os oceanos há mais de 180 milhões de anos. Sim, esse monstro pré-histórico estava por aí antes mesmo dos dinossauros desaparecem. Com mais de 5 metros de comprimento, esse tubarão é um verdadeiro sobrevivente das eras geológicas. Número 2. O enorme e quase eterno tubarão da Groenlândia. Entre todas as espécies de tubarão já estudadas pela ciência, nenhuma é tão impressionante e misteriosa quanto o tubarão da Groenlândia.
Além de atingir tamanhos monstruosos, esse animal tem uma característica que o torna absolutamente único. Ele pode viver por centenas de anos, literalmente. Esses tubarões vivem em águas extremamente frias e profundas do Oceano Atlântico Norte e do Ártico, e não são facilmente encontrados. Estima-se que um tubarão da Groenlândia adulto possa atingir até 7 metros de comprimento e pesar mais de 1.400 quilos. Mas o que realmente impressiona é sua longevidade. Estudos indicam que esses animais podem viver entre 300 e 500 anos. Sim, meio milênio nadando pelo mundo. Em 2016, pesquisadores identificaram um exemplar que teria nascido entre os anos 1504 e 1744, o que significa que ele poderia ter sido contemporâneo de personalidades como Michelangelo e Galileu. Um tubarão que estava nadando nos oceanos quando a Capela Sistina foi pintada ainda está vivo hoje. Inacreditável. Essa longevidade está ligada ao metabolismo extremamente lento da espécie. Eles se movem devagar, crescem lentamente e só atingem a maturidade sexual por volta dos 150 anos. Para se alimentar, caçam peixes, focas e, segundo relatos, até restos de animais maiores como alces ou ursos polares que possam ter caído no mar. O tubarão da Groenlândia é um exemplo vivo, literalmente, da resiliência da natureza. Ele é a prova de que o oceano ainda guarda segredos e espécies que desafiam todas as expectativas da ciência moderna. Número 1. O suposto tubarão pré-histórico do Paquistão, e para encerrar essa jornada por monstros marinhos reais e assustadores, temos o caso mais absurdo, intrigante e ao mesmo tempo cômico da lista. O suposto tubarão pré-histórico filmado no Paquistão. O vídeo viral mostra um peixe de aparência incomum sendo exibido por um grupo de pessoas, e rapidamente surgiram teorias dizendo que se tratava de um megalodonte, um tubarão extinto há mais de 20 milhões de anos. Sim, você leu certo. A internet, com toda a sua criatividade e desejo de acreditar no impossível, transformou o vídeo em uma verdadeira febre. Algumas pessoas juravam que era um fóssil vivo, outras diziam que se tratava da mãe do megalodon, e ainda teve quem garantisse que aquilo era prova de que os oceanos escondem dinossauros submarinos. Na realidade, o mais provável é que o animal fosse apenas um grande tubarão branco, ou talvez até um tubarão-tigre de proporções notáveis. O vídeo foi filmado em terra, o animal estava morto e sua aparência deteriorada, o que contribuiu para a confusão. Mas como a internet adora um mistério mal explicado, a história ganhou proporções épicas. Esse tipo de teoria mostra como ainda temos uma relação de fascínio com o desconhecido. Queremos acreditar que criaturas pré-históricas possam sobreviver escondidas no fundo do oceano. Mas, nesse caso, parece que a única coisa pré-histórica mesmo era a qualidade da filmagem. E assim terminamos a jornada pelos 20 maiores tubarões monstros já registrados em vídeo. Criaturas colossais, aterrorizantes, raras e muitas vezes mal compreendidas. Dos gigantes que nadam silenciosamente a milhares de metros de profundidade, aos que surgem como lendas em vídeos de baixa resolução, esses tubarões continuam alimentando nosso fascínio e nossos pesadelos. Qual deles vai visitar os seus sonhos, ou melhor, seus pesadelos, essa noite? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!